E aí, porcos capitalistas. Eu tava vendo essa discussão que tá tendo no movimento libertário agora com referência ao último vídeo do Rafael em que ele usa o argumento do Hayek, né, de que só os piores chegam no poder. E a galera falou, então por que você tá defendendo, querendo que certos políticos, certos candidatos ganhem eleições? Por exemplo, ele tá defendendo tá se aliando, né, ao Partido Liberal Português, eu acho. E eu tinha feito uma live, eu tinha gravado um vídeo. Eu acho que o vídeo eu vou até publicar, não sei. Mas eu acho que eu não consegui tecer argumentos tão rápido e tão objetivos quanto o próprio Rafael Lima do passado. Então eu lembrei de uma live que ele tinha, que ele fez de. Eu achava que era 200 mil, mas é 100 mil inscritos, em que ele fala sobre purismo e outras coisas que refutam o Rafael do presente. Então, ao invés de eu colocar os meus argumentos, eu vou mostrar os argumentos do Rafael, porque eu acho que são que é mais produtivo. Então, eu salvei aqui uns momentos da live em que tais argumentos acontecem. E aí eu vou colocar aqui e eu vou comentar por cima. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, talvez não, talvez seja melhor do que os outros vídeos que eu fiz, mas vamos lá. Deixa eu fechar o resto das coisas aqui e abrir isso daqui. Porque a opinião sobre o Partido Novo. Partido Novo é um caso muito sério. O Partido Novo é um partido. Eu já fui em reuniões deles, inclusive tem uma camiseta do Partido Novo, laranja que dói aquela bosta. E. Já sei o que eu vou construir. O problema do Partido Novo é que ele não é liberal. Ele é liberal por coincidência. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho deles. Se for o contrário, me notifiquem, por favor, mas é a impressão que eu tenho deles. Eles não são liberais, eles são eficientistas. Eles querem um Estado eficiente que funcione para as pessoas. Eles estão em negação com o fato de que a resposta certa disso é que daí é um Estado que não deveria existir. Isso nós todos, anarquistas, sabemos que essa é a resposta correta. E o Partido Novo, assim como o PSL, eles acreditam em gradualismo. Eu me arrependo muito profundamente da entrevista que eu fiz. Eu gosto do Fábio Osterman, cara super legal, adoro ele como pessoa, desejo toda sorte do mundo pra ele. Mas eu me arrependo de ter feito aquela entrevista pro PSL, porque gradualismo, essa coisa do que o novo e o... Não quero entrar nisso agora. Mas... gradualismo é uma coisa que não vai dar certo, porque o sistema político não vai mudar por dentro. E se eles tiverem E aqui a gente chega no primeiro argumento do Rafael. O sistema político não foi desenhado para dar certo através das vias democráticas. Na verdade, ele foi feito para dar certo. Ele foi desenhado para fazer a manutenção da hegemonia do Estado através das vias democráticas. Não interessa se vai ser um liberal, não interessa se vai ser um socialista, ele realmente atende à demanda política da população. É realmente o que a democracia faz. Ela atende à demanda por por uma certa ideologia política. Mas é justamente por atender essa demanda que ela faz a manutenção da hegemonia do Estado. Eu acho que inclusive o Rafa vai falar isso daqui a pouco, vamos acompanhar aqui. Mas, né, já estamos vendo aqui o quão o Rafael estava num lado do debate e hoje ele está meio diferente. Vamos lá. peso para mudar esse sistema por dentro, se eles tiverem toda a presença eleitoral para conseguir fazer isso, não é relevante, porque eles poderiam simplesmente fazer isso por fora. E o problema do novo ser... Não é, rapaz? Se você consegue mudar as coisas pela via política, se você tem recursos suficientes para mudar as coisas pela via política, você já consegue fazer isso por fora. Se você realmente tem a intenção de fazer o bem, de fazer coisas produtivas para a sociedade, e você consegue angariar recursos para fazer isso através da via política, você poderia usar a via do mercado, que é a via não política. Muito obrigado, Rafael. Você tem mais um ponto aqui.
ser eficientista é que ele mantém vivo esse mito do Estado eficiente. Foi a mesma coisa que eu falei sobre o Maurício Macri. Ele mantém vivo o mito de que o Estado pode, possivelmente, de alguma maneira, ser eficiente, funcionar e operar e blá blá blá. O que, evidentemente, nós anarquistas sabemos não é verdade. Então ele acaba fazendo no longo prazo um serviço... acaba fazendo no longo prazo um serviço para as pessoas porque ele mantém vivo essa esperança no Estado, quando na verdade o discurso certo seria para abandonar o que foi o que eu fiz. Por isso que eu me arrependo, porque eu não tinha isso tão claro na minha cabeça, assim. Isso ficou muito... Aqui que vem um negócio estranho. O Rafael antes... o que dá a entender aqui, o Rafael antes ele não tinha tão claro essa ideia mais purista, esse approach mais político, mais purista. E agora ele tem, e por isso ele se arrepende de ter feito a entrevista com o Fábio Osterman, porque ele viu que as vias políticas não são vias válidas na visão dele, alguma coisa aconteceu na cabeça dele, e que ele está arrependido de ter feito isso. Então, ele antes estava em dúvida, aí ele fez, se arrependeu, descobriu argumentos que mostram que ele estava errado, e aí agora ele acha que ele estava errado. Não tem nada de errado disso, não tem nada de errado em você mudar de opinião, em você ver que você estava errado no passado, ou em você estar errado no presente e mudar a sua opinião de imediato, mas é muito... Não tô levantando nada, só para não ficar que eu tô acusando alguma coisa, mas eu não consigo chegar na mesma conclusão do Rafael, eu já li o livro dele, eu não consigo chegar na mesma conclusão dele, de tipo, não, eu tava errado sobre purismo, ou seja, eu tava errado sobre gradualismo, aí eu virei purista, aí depois eu tava errado sobre purismo e virei gradualista de novo. Vou voltar, eu acho que eu vou pegar logo uma outra referência que eu tenho aqui. Deixa eu abrir... será que essa é a segunda? Acho que essa já é... Eu tô muito mais purista, assim. Eu tenho uma coisa sobre... Eu acho que eu vou pular porque não é essa parte, na verdade, que eu queria ver. Eu acho que é mais pra baixo aqui. Se eu acho possível chegar num capistão por vias democráticas. Cara, possível. Possível é. Agora, é extremamente improvável. É basicamente um desperdício de tempo gigantesco, porque o sistema democrático é criado para não produzir esse tipo de coisa. E se a gente consegue chegar no capistão pelo sistema democrático, isso quer dizer que chegar no capistão é possível. E como o sistema democrático é lento, significa que a gente perdeu um puta tempo, porque a gente podia ter feito isso sem democracia, a gente podia ter feito isso de maneira direta, através de ação agorista, através de ação direta anti-Estado que te liberta. Então, essa é a minha posição atual agora de não perca muito tempo esperando que o Estado se conserte. Não, democracia é imune a isso, ela é feita para não fazer esse tipo de coisa. Nossa! Que estranho, mas... e aí ele fala, né? Essa é a posição dele agora. Ou seja, não era antes, é agora. E mudou de repente. Deixa eu ver se eu só ver se tem mais alguma coisa. Não, agora eu acho que ele vai falar de outra coisa. Mas não é melhor o novo do que votar no PSDB, PT, PMDB? Cara, vamos ser frio. Deixa eu pular pra parte mais interessante, porque aqui ele faz uma introdução, tipo assim, nossa, eu vou falar umas coisas aqui que pode ser estranha pra galera, porque a gente vai ser muito frio. Mas deixa eu pular pra parte mais interessante aqui. O problema de um PSL ou de partidos assim, liberais, mesmo que eles sejam bem liberais mesmo, é que eles prendem as pessoas nesse paradigma estatal, nessa história de não, mas o Estado vai resolver, ele pode funcionar, ele pode ser eficiente. Então, enquanto no curto prazo, sim, um PSL produziria uma administração da máquina pública... Nossa, acabei de dar uma travada gigantesca aqui. Produziria uma administração da máquina pública melhor,
mais liberal. Não vou dizer melhor porque ela objetivamente não pode ser boa. Mas produzir uma administração mais conveniente e mais propícia à produção de riqueza. Sim. Inclusive, outro dia eu tava andando com o meu cavalo e caí nessa porra dessa pausa e morri, que nem um desgraçado. O TDAH dele é muito... Mas, isso cria a ilusão, isso cria o argumento, isso cria para as pessoas o credo de que, não, a gente não precisa de anarcocapitalismo, a gente não precisa se libertar do Estado. Olha só, ele é bonzinho, ele é legal, ele funciona, tal, que coisa boa, pá. Então, sim, não há como negar que no curto prazo, se um novo ou um PSL tomassem controle, eles produziriam uma situação no curto prazo muito melhor. Mas o caminho para a libertação do Estado é através de ideias, e se você consegue implantar essas políticas, se você consegue implantar políticas realmente libertárias, é porque a população já é libertária. E se a população já é libertária, você não precisa da política. Matou a Você pau. não precisa ir por essa via. Você... Matou a pau. Matou a pau. Preciso. Se você consegue eleger um deputado libertário, implementar políticas públicas libertárias que demandam toda uma associação dos políticos. Então, não é como se você fosse um só que precisasse. Você precisa de toda uma mobilização. Você consegue passar essas coisas por vias democráticas e implementar elas por via política. Você não precisa da via política, porque dava para implementar elas sem a via política. Se toda a população deu o apoio, suposto apoio, né, para ter um representante libertário e ele poder implementar essas coisas, essas políticas libertárias, e tudo isso passar e tudo isso foi implementado, no fim das contas você não precisava da política. Você só perdeu tempo com isso. E, bom, eu acho que esse é o último. Acredito que sim. Então, cara, todos os argumentos desse Rafael de 2016, se eu não me engano, são os argumentos que eu iria dar. Eu ia falar, o Porto tem um argumento muito bom falando que o Estado filtra essa galera porque a democracia não foi desenhada para isso. A democracia foi feita para mostrar, para desenvolver a manutenção e proliferação do poder do Estado, a hegemonia do Estado, então ela vai filtrar essas pessoas. Tudo isso que o Rafael está falando aqui eram argumentos que eu ia falar. Mas eu preferi usar o dele porque isso mostra que ele já passou por um momento em que tudo isso estava claro na cabeça dele e alguma coisa fez ele mudar. E eu queria muito saber o que foi essa coisa e fazer ele apresentar isso pra gente, porque eu sinto que eu tô 3 anos atrasado na cabeça, tipo, com a mentalidade 3 anos atrasada, porque eu concordava com esse Rafael de 2016, concordo até hoje, mas aí ele mudou e eu queria saber o que passou, o que aconteceu para ele ter mudado assim, para que eu possa atualizar o meu discurso também. Vai que ele descobriu alguma coisa que faz todos esses argumentos que ele apresentou serem válidos agora. E aí eu gostaria de saber isso também para eu poder falar, beleza, realmente isso aqui faz sentido. Mas atualmente para mim não faz sentido nenhum a posição gradualista. Ele fala da posição gradualista aqui, não é? Eu acredito que sim. Mas é isso, eu vou estar deixando o link para todas essas partes aqui nesse vídeo, se vocês quiserem conferir. E é isso, eu acho que o Rafael do passado é mais coerente que o Rafael do presente nesse ponto específico, nesse ponto de atuação da política, de libertários na política. Só para deixar claro, isso aqui não... Acho que a gente tem que ficar reforçando isso toda hora, né? O povo esquece que a gente ataca ideias e não pessoas, então a gente tem que deixar claro. Isso não é uma crítica ao Rafael, isso é uma crítica à ideia do gradualismo que o Rafael está defendendo ultimamente. O Rafael não é puramente gradualista, o Rafael não é feito de gradualismo. Eu estou atacando o gradualismo, o Rafael tem muitas outras coisas que ele faz que a gente tem que dar muito crédito e muito valor porque ele faz, que não é o gradualismo. O gradualismo a gente ataca separado do que compõe o resto do Rafael, que eu acho que é o mais relevante, inclusive. Eu acho que isso é uma coisa muito pequena em proporção ao que o Rafael realmente é e o que o Rafael realmente faz. Inclusive, muito obrigado, Rafael, por tudo que você tem feito para o movimento libertário e liberal em geral, né? Muitos liberais entram também nesse tipo de debate pelo seu canal. Bom,
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês acham que eu falei alguma besteira aqui, que o Rafael falou alguma besteira. Se vocês realmente entendem o que aconteceu pro Rafael ter mudado de posicionamento de 2016 pra cá. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.